E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A gente tem um tipo de memória que a gente chama de memória de trabalho, que é uma memória de duração muito curta, mas não só é curta, como ela armazena pouca coisa. Então você não consegue armazenar muita coisa. É o que acontece quando você vai para a cozinha e esquece o que você está fazendo. Como você só consegue, por exemplo, eu aqui na memória de trabalho, eu tô olhando para você, eu sei que eu tenho o microfone aqui, eu sei que tem essa tampinha aqui, eu sei que tem a minha água aqui. Agora, tipo, qualquer outra coisa, meu celular tá ali, eu nem lembrava. Eu já tinha esquecido, já tinha ido embora. Por quê? Porque tava na memória de trabalho quando eu coloquei ele ali em cima. Então, assim, não vai estar. A hora que você vai para a cozinha, o que acontece? Você muda esse padrão de informações para as novas informações que você chegou. Só que quando você tá com muita coisa na cabeça para fazer, essas coisas acabam perdendo espaço para as novas que você... Nessa memória de trabalho. Exato. Ela é muito limitada, ela não consegue agrupar. Na verdade, ela agrupa, é uma técnica que ela usa, mas ela não consegue comportar muitas coisas. Inclusive, aí ela usa o agrupamento. Ela pega... Porque tem outro lado, você entrou na cozinha e esqueceu. Aí o que você faz? Você volta tipo, pro quarto, aí você lembra. Por quê? Porque ela agrupa. Você sabe, era algo que eu tava fazendo no quarto. É como se você entrasse no quarto e ela abrisse de novo a caixinha do quarto com as informações do quarto e ela recupera aquelas informações. Quem nunca esqueceu onde pôs o celular? Isso, aí, exato. Aí tipo, você fala, caralho, tô procurando, não tô achando. Aí você entra no quarto, parece que vem um flashback de onde você pôs. Ah, lembrei, tá ali. É isso, você abriu aquela caixinha. Já que ela não conseguia pegar as memórias em separado, ela formou um grupinho de memórias e colocou ali e falou, tipo, esse aqui é o grupinho do quarto. Se precisar, depois ele volta no quarto e olha. Entendeu? Então essa coisa de, vou voltar a refazer meus passos, que é uma coisa que, sei lá, minha mãe me fala desde que eu sou criança, faz sentido e dá certo. Por causa disso, você consegue reativar. E tem a ver com outras coisas também, com o negócio que a gente chama de primer da memória, que são fragmentos. Não sei se você tá ligado disso, isso é uma coisa muito legal aqui. Todas as nossas memórias são falsas. Todas, 100%. Como assim? Elas são falsas, absolutamente falsas. A gente não grava tudo que a gente vê. A gente grava fragmentos. Então, assim, você pode lembrar de uma cena, mas você não vai lembrar do conjunto completo. O que foi falado, o que você sentiu, o que cheirou, tudo, você não consegue. Então, cada vez que você revive aquela memória, é como se fossem vários pequenos... Sabe, pô, tu gosta de audiovisual. Como era o cinema antigo, né? Era um monte de quadro estático que você passava rápido. Uhum. É mais ou menos isso. Então, assim, quando eu tenho um monte de quadro, eu crio um filme. Agora, quando eu tenho poucos quadros... eu tenho que preencher esses buracos. Você queria só um trecho ali, às vezes com faltas ainda, né? Geralmente é cheio de faltas. Então, assim, pode ser falta de vídeo, falta de áudio, falta de alguma coisa. E aí o seu cérebro, ele meio que completa esses buracos para você perceber, para você não perceber que aquilo tá esburacado. Porque senão você teria uma sensação meio de loucura, né? Nossa, eu não lembro de um pedaço, eu não lembro de outro. Então ele cria uma espécie de contínuo, ele faz uma confabulação das memórias. E cada vez que você revive aquela memória, uma nova memória é produzida e aquilo é mais solidificado, por assim dizer. Então você vai criando, na verdade, completando. Por isso que é muito comum, com certeza tem algum amigo que você já foi discutir, você falou, mano, é isso, é desse jeito, eu lembro. Ele falou, não, cara, é isso, é desse jeito, eu lembro. Quem nunca? E vocês ficaram, tipo, brigando e falou, mano, o cara tá inventando os rolês. Tipo, ele tá, o cérebro dele tá, e o seu também. Então, mas os dois acreditam, né? Os dois têm certeza absoluta. É tipo, se você falar que tá mentindo, o cara briga. Por quê? Porque na cabeça dele ele lembra de tudo. Porque aquela é uma ilusão, por assim dizer, que o cérebro dele criou de todo aquilo que aconteceu para que ele fique em paz com aquela memória. Porque senão ele ia ficar completamente perturbado. Achando que é maluco. Exato. Ele, eu lembro de um pedaço, não lembro de outro, não vai saber o que fazer, ele não vai... Mas e aqui? Então é melhor pro seu cérebro ter memórias falsas, mas que não te impeçam de fazer alguma ação, do que ter buracos que te impeçam alguma ação. Mas como ele sabe disso? É um trequinho chamado evolução. Provavelmente quem tinha os buracos não selecionou. E a gente tá aqui hoje porque esse mecanismo foi evolutivamente satisfatório. Então, essa memória aqui é a que não é a de trabalho. É outro tipo Exato. de memória. A gente tem... Dependendo da linha, vamos dizer, quase filosófica, se você for pensar em memória, você vai ter, tipo, graus, né? Aí a visão tradicional, você fala assim, você teria memória de trabalho, que é a mais curta de todas, né? Aí você tem a memória de curta duração, aí você tem a memória de longa duração. Aí você tem uma visão meio filosófica que seria tipo assim, a noção de consciência é uma memória instantânea. Tipo,
Tipo, saber que nós estamos aqui é como se fosse uma memória extremamente instantânea. Ela é formada e destruída no mesmo instante. Sim, você consegue se sentir consciente ou não, só tá rolando, né? Exato. E aí viria a memória de trabalho. Só que essas duas memórias, elas não usam o sistema, vamos dizer assim, que a gente mais pensa quando fala memória. Quando a gente fala a palavra memória, a gente está pensando num sistema que usa uma estrutura do cérebro chamada hipocampo, que é uma estrutura que funciona basicamente para recolher memórias que você já tem e te trazer à tona, ou para fixar memórias que você está criando agora. E o que as pessoas imaginam? Eu tenho memória tipo curta duração, essa memória de curta duração em algum momento vai ser convertida para memória de longa duração. Isso não é verdade. Tu gosta de computador. Memória RAM, ela não é convertida na memória do HD por tempo. São coisas paralelas, acontecem junto. Quando eu pego para salvar um arquivo, que ele vai para o HD. Então eu vou criar uma nova estrutura daquele arquivo dentro do HD do meu computador. No nosso cérebro, para que a gente funcione, qual que é o lance? A gente tem uma memória de curta duração que ela é instável, bastante instável, mas que te permite funcionar e que vai durar por volta de 6 horas. E enquanto essa memória dura, eu tenho como se fosse um mecanismo de fundo formando essa memória de longa duração. Só que essa memória de longa duração, no começo, é muito difícil da gente ter acesso, as informações estão muito truncadas. Então o que acontece? Eu fico usando essa memória de curta. Depois de 6 horas, eu meio que essa memória desaparece e aquela que eu fui formando em paralelo já está razoavelmente estruturada. Então eu consigo ter um acesso melhor a ela. Então, na verdade, são mecanismos independentes. Eles até têm uma ligação, lógico, mas a ideia é mais paralela do que sequência, sabe? Entendo. Por isso que às vezes você tem tanta dificuldade de acessar uma memória mais remota e você pega para estudar alguma coisa e fica falando. Você está trabalhando sua memória de curta duração. Você está a exaustão, mas não necessariamente está virando memória de longa duração. Uma pessoa